Essa é uma das maiores queixas que eu recebo no consultório, principalmente quando eu atendo casais, né? Muito comum chegar casos de casais que estão tendo uma vida sexual que não é satisfatória e geralmente a queixa é da baixa libido, da falta de interesse das mulheres pelo sexo e tudo mais. Então sejam muito bem-vindas, vou dar só um timezinho para o pessoal ir chegando, já vai curtindo a live para subir mais rápido, encaminha para suas amigas que precisam entender um pouquinho melhor sobre isso, porque é muito importante falar sobre isso. Não existe um relacionamento saudável e feliz sem uma vida sexual satisfatória, né? Em que os dois se sintam satisfeitos, que seja bom para os dois, né? Então é justamente sobre isso que eu quero falar. Por conta de toda a educação sexual defasada que a gente tem, né? Nós mulheres principalmente, a gente acaba tendo dificuldades para viver essa sexualidade de forma plena nos nossos relacionamentos. Por que, Roberto, a gente tem essa dificuldade? Justamente porque a gente tem algumas regras, algumas coisas que são colocadas, alguns tabus que são colocados pra gente desde muito nova, que acabam tirando da gente a possibilidade e a capacidade de viver uma vida sexual feliz, ter uma atividade sexual saudável. E o que eu quero que você entenda primeiramente não é natural uma mulher saudável não ter libido, tá? Então, geralmente, se você tá aí zero libido, zero vontade de ter relação sexual, provavelmente alguma coisa não tá legal, tá? E o que pode ser, Roberto? Podem ser várias coisas. Primeira coisa que a gente sempre faz investigação nos seus exames hormonais, né? Então, geralmente, o paciente chega com essa queixa, a gente vai dar uma avaliada de uma maneira geral, como está o relacionamento, como estão as coisas, enfim, a situação clínica desse paciente psicológica, mas eu também encaminho para uma ginecologista para avaliar como está essa situação hormonal. Mas dentro dos aspectos psicológicos da baixa libido, e geralmente os aspectos psicológicos pegam muito, o que acontece? A gente percebe no consultório que existe um padrão comportamental que é um pouco de falta de educação sexual mesmo, sabe? Da gente não saber o que fazer, como fazer e de ter algumas ideias que são deturpadas, que não são ok, sabe? Que não são legais, que não são verdade sobre sexualidade. Então, assim, eu quero que esse papo seja bem leve, quero que você se sinta à vontade para compartilhar, para falar, para se colocar, que eu vou estar lendo os comentários aqui de tempos em tempos, justamente para a gente poder fazer essa troca e ser bacana para todas nós, né? Então, quero que você se sinta bem à vontade aqui, que seja um bate-papo bem leve. Bom, primeiro eu quero que você entenda quais são os principais vilões da libido feminina, tá? Eu vou focar na libido das mulheres aqui, porque eu falo para mulheres aqui, 90% do meu público é feminino, então é sobre isso que eu vou falar aqui. Primeira questão é a biológica, que eu falei com vocês, que sempre a gente manda investigar com o ginecologista. A segunda questão importante são os problemas emocionais, tá? Depressão causa baixa libido, ansiedade causa baixa libido. Existem alguns transtornos psicológicos que causam baixa libido, tá? Então é muito natural que um paciente que entrou numa depressão, às vezes tinha uma atividade sexual ok, e ela acaba reduzindo isso por conta do adoecimento mesmo, tá? Por quê? Porque fica com alteração na motivação, na volição. Então, automaticamente também diminui a libido, diminui a vontade de ter relação sexual. E acaba impactando no relacionamento, tá? Então, muitas vezes o paciente chegam para terapia de casal com essa queixa e a gente vai identificar porque um dos parceiros está passando por isso, tá? Tá passando por um problema emocional específico. Outra coisa importante, a ansiedade. É muito comum pacientes que tenham ansiedade ter a libido baixa. Por quê? Porque se eu sou muito ansiosa, automaticamente eu vou querer controlar tudo. E o que é o sexo? O sexo nada mais é do que algo que acontece, né? Pensa aí quando você era mais nova, quando você estava iniciando a tua vida sexual. Geralmente no início da vida sexual a gente é muito ativa, né? A gente quer toda hora, quer sempre, a libido fica lá em cima, né? Por quê?
Porque a gente não tá preocupado com hora, né? Geralmente a gente tá namorando, então quando a gente tá namorando a gente quer aproveitar aquele momento. Então muitas vezes a gente não tá preocupado com que horas a gente vai embora, com que horas eu tenho que acordar no outro dia. A gente não se preocupa com essas coisas quando a gente tá apaixonado e quando a gente tá iniciando um relacionamento. É por isso que o sexo no início do relacionamento costuma ser muito bom, justamente por conta disso. Porque a gente deixa acontecer, né? Ele simplesmente acontece. Então, a relação sexual ela não se dá, já falei isso aqui várias vezes, já coloquei, já fiz alguns posts sobre isso. Sexo não começa na cama, né? O sexo começa antes. Tem todo um trabalho antes, tem toda uma relação ali que acaba, como consequência, acontece a relação sexual. Então, assim, existe uma proximidade que precisa ter do casal, precisa ter contato físico. Então, é algo que acontece. E o que acontece é que quando a gente se casa, quando a gente tem um relacionamento mais estável, a gente tende a deixar as coisas para depois, né? A gente deixa pra dar carinho depois, a gente deixa pra conversar depois, a gente deixa pra transar depois. Por que a gente deixa pra fazer isso depois? Justamente porque existe tempo. Então a gente não está preocupado em gastar o nosso tempo. Por exemplo, cheguei do trabalho cansado 10 horas da noite. Eu não estou preocupada em ter relação sexual. Estou preocupada em descansar, porque amanhã eu levanto às 5 e vai voltar tudo ao normal, sabe? Vai voltar tudo a ser como era. Então é natural que nós tenhamos a necessidade de controlar as coisas. A gente fica tão envolvido nessa rotina de muitas tarefas, de muitas coisas, de muito trabalho, de internet o tempo todo chegando mensagem, de tudo isso acontecendo, essa vida dinâmica que a gente vive, e chega à noite, eu tô cheia dessas coisas na minha cabeça, eu não tenho clima pra transar, né? Eu não tenho clima pra ter uma relação sexual, justamente porque eu tô extremamente ativa, eu tô com a minha cabeça cheia de coisas e cheia de problemas, tá? Então, geralmente, a ansiedade, ela acaba atrapalhando demais a libido feminina, porque a gente está muito preocupado em controlar o que eu tenho que fazer amanhã, em controlar as crianças, em controlar a rotina, enfim, e acaba perdendo o que tem de mais bacana nesse processo, né? Que é justamente o deixar acontecer, o deixar acontecer de forma natural, porque o sexo é isso, é algo que acontece de forma natural. Quanto mais contato físico você tem, quanto mais proximidade você tem, automaticamente teu desejo também vai aumentar, teu desejo sexual também vai aumentar. Então, se você tá com o desejo muito baixo, se você tá com a libido muito baixa, você precisa começar a avaliar esses aspectos. Eu tô muito ansiosa, eu tô tentando controlar muito as coisas, como é que tá a minha vida de uma maneira geral? Problemas no relacionamento, muitas vezes a libido tá extremamente ligada à qualidade do relacionamento, né? Se você não tem costume de gastar tempo com o seu parceiro, gastar tempo de qualidade, onde vocês dividem as coisas, onde vocês têm tempo ali para conversar, para se alinhar, para planejar coisas juntos, para fazer carinho um no outro, para estar perto, sem outras coisas que tirem ali a atenção, né? Porque geralmente a gente tá junto, mas tem outras coisas tirando a atenção. Tem o celular tocando, tem o WhatsApp chegando, tem o Instagram rolando ali enquanto você tá do lado. Então, isso não é estar junto. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você deitar do lado do teu parceiro e fazendo um carinho e conversando sobre como foi o dia de vocês e compartilhando como vocês estão se sentindo. Isso gera conexão. Então, muitas vezes, a baixa libido feminina, ela tá diretamente ligada à qualidade do relacionamento. Se eu tenho um relacionamento onde eu chego na minha casa e a gente discute o tempo todo e é um alfinetando o outro o tempo inteiro, eu tenho crítica o tempo todo, automaticamente a minha libido vai baixar, tá? Por quê? Porque precisa de clima, né? Eu preciso ter condições para isso, né? Eu preciso me sentir à vontade para isso. E aí eu coloquei uma pergunta lá hoje mais cedo, que é o seguinte: a tua autoestima atrapalha você ter uma vida sexual satisfatória? E mais de 50% respondeu que sim. E aí, eu acho muito importante a gente ressaltar algumas coisas. A primeira coisa é que nós mulheres, principalmente, nós somos educadas afetivamente para chamar a atenção dos homens. Então, geralmente, nós mulheres não temos o costume de procurar, né?
Geralmente a gente chama a atenção para ser uma forma de objeto de desejo, né? A gente se objetifica e o homem que chega, né? Assim, geralmente, a grande maioria dos homens que chegam aqui no consultório, a reclamação é sempre a mesma. Ela não me procura, ela nunca, se eu não procurar, não tem e tudo mais. Justamente por quê? Porque a gente tá acostumada a ser a princesa da Disney, né? A princesa da Disney tá o quê? Ela tá deitadinha lá, esperando o príncipe encantado chegar e acordá-la com um beijo apaixonado, né? Assim, então a gente é ensinada a ser a princesa da Disney, a ficar ali esperando as coisas acontecerem. E mais do que isso, muitas de nós temos educação sexual muito rígida, então muitas de nós ouvimos a vida inteira que isso era sujo, que isso era feio, que isso não era legal, não põe a mão aí, fecha a perna, né? Assim, isso não é comportamento de mulher decente. E a gente escutou essas coisas a vida toda. Então chega na vida adulta, eu não vejo graça nisso. E quando eu não vejo, quando eu vejo, eu tenho dificuldade de viver essa sexualidade de forma plena. Eu tenho dificuldade de chegar no meu parceiro, eu tenho dificuldade de deixar as coisas acontecerem de forma natural. Então é muito comum esse tipo de queixa nos relacionamentos. Porque nós mulheres não somos educadas desde novas para viver uma vida sexual plena, feliz. A gente é educado justamente pro inverso, né? Para ser objeto de desejo e objeto de satisfação masculina. E não é por aí, tá? Então o que eu quero que você entenda é que você não é um objeto sexual. Você não tá ali para satisfazer o teu marido, o teu parceiro. Você tá ali para se satisfazer também e dar prazer ao outro. E é isso que as mulheres têm muita dificuldade de entender. Muitas delas fazem por obrigação. Aqui no Brasil é muito comum a gente conversar com as mulheres, né? E mulheres que fingem orgasmo, mulheres que não conseguem chegar no orgasmo, que têm dificuldade para isso, justamente por conta dessa rigidez. E aí, o que acontece? Quando eu tenho toda essa rigidez, toda essa educação afetiva da princesa da Disney, toda essa objetificação aí que a masculinidade frágil acaba causando na gente, né? Gente educada e desde muito nova para ser objeto de desejo, objeto sexual. Automaticamente, isso gera uma autocobrança nas mulheres também. Quem nunca ouviu uma mulher contar uma história que passou com um namorado ou com um ficante que acabou tendo uma disfunção erétil ali e ela acabou se responsabilizando por isso? Isso é muito comum. Por quê? Porque a mulher entende que se o cara não funciona, a responsabilidade é dela. Se o cara não procura, porque ela não tá bonita nem gostosa o suficiente. Por quê? Justamente por conta dessa lógica do objeto sexual. E é isso que eu quero que você entenda. Você não é um objeto. Você é um sujeito que tem direito ali dentro do que você tá fazendo ali, né? Você tem direitos ali dentro daquele relacionamento. Você também tem que se satisfazer. Você precisa ser ativa nesse processo e não passiva nesse processo. Não é só receber. Isso é uma coisa que a gente escuta muito dos homens. Elas querem só receber, né? Elas querem ficar ali tranquilinhas, elas nunca chegam. A gente também quer se sentir procurado, a gente também quer se sentir desejado. E as mulheres não têm essa disponibilidade. Não tem, na verdade, são crenças, né, que acabam limitando esse comportamento e acabam atrapalhando aí a atividade sexual feminina. Tá dando pra me entender? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão tão quietinhas? Vão me dando um ok aí. Se ficar ruim o som, acabei esquecendo de colocar o fone que tem o áudio melhor. Mas fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês, tá? E aí, por conta dessa questão da objetificação, a gente acaba se cobrando demais. A gente acaba tendo dificuldade pra viver uma vida sexual ativa, justamente por achar que eu tô gorda, que eu tô feia, que eu não tô boa o suficiente, que eu não sou, que eu não tenho capacidade de despertar desejo em outra pessoa, né? Enfim, isso tudo vem como empecilho aí, jogando a libido feminina lá embaixo, tá? Isso é muito comum, Fê. Ter vergonha, né? Mulheres terem vergonha de procurar os seus parceiros. Outra coisa muito interessante que eu quero que vocês entendam aqui, muitas de nós temos dificuldade de falar sobre o que a gente sente com os nossos parceiros, tá? E muitas vezes não é só sobre o relacionamento de uma maneira geral, né? Porque muitas vezes a gente fica incomodada, por exemplo, com o horário que o marido chega em casa e não fala para não gerar conflito e por aí vai. Agora, na atividade sexual, na vida sexual do casal, isso ainda é muito mais intenso. Tem muitas mulheres que não estão sexualmente satisfeitas dentro dos seus relacionamentos e não tem coragem de abrir isso para o parceiro.
e não consegue dizer pro parceiro o que gosta, o que não gosta. Entenda, a gente tem uma ideia de que a gente acha que os homens, eles sabem tudo de sexo, né? Eles sabem como se comportar, eles têm uma educação sexual perfeita. E não é por aí. Cada mulher é uma mulher, cada uma de nós tem uma maneira de sentir prazer e tem as suas peculiaridades. E é muito importante a gente saber dizer isso pro homem, sabe? Saber dizer isso pro teu parceiro. O que é importante pra você? O que você gosta? O que você não gosta? O que é melhor? O que não é? Sabe? E essa atividade, né, ser ativa nesse processo, dizer o que você precisa, facilita muito esse processo, né? Então, quanto mais insatisfeita sexualmente eu tiver, e se o meu parceiro não souber o que eu tô sentindo, provavelmente ele não vai mudar a forma de fazer, ele vai achar que tá tudo bem, automaticamente isso vai diminuindo o desejo, né? Vai diminuindo a libido. Por quê? Porque ninguém aguenta, né? Fica cansativo, fica chato. Então esse é um momento que é pra ser de vocês, que é pra ser um momento que é só de vocês, né? Um momento que é de intimidade, que é de proximidade, que é de afeto também, que é de voltar lá às raízes de quando vocês começaram a namorar e se pegar lá atrás, sabe? É esse o momento. E o sexo aproxima o casal. Se você não tem uma vida sexual ativa com o teu parceiro, avalia o quanto isso é importante. É claro que eu sempre digo, né? Cada casal vai ter a sua frequência, a forma de funcionar e tudo mais. Mas é muito importante que isso esteja bom para os dois. Que a vida sexual do casal esteja satisfatória para os dois. Então, se tem um que está insatisfeito, é importante conversar sobre isso, dizer o que está sentindo, dizer o que está causando a insatisfação. Então, aprendam a falar sobre isso. Aprendam a dizer para o outro o que é importante para você. Aprendam a sair da rotina, né? Então, muita gente pergunta isso para mim, Roberto, como que eu faço para aumentar essa libido? Como que eu faço para ter uma vida sexual mais ativa? Sendo ativo, sexo, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Essa é a realidade. Então, quanto mais vocês se descobrirem juntos, quanto maior for a conexão de vocês, maior a chance de vocês quererem, de aumentar aí o desejo. Então, é muito importante que vocês tenham esse momento, sabe? Que vocês tenham um momento de estarem juntos, sozinhos, usufruindo disso, do acontecer do sexo, do deixar acontecer, né? Então, a rotina do casal, ela costuma ser uma rotina chata, né? A gente trabalha o dia inteiro, a gente chega à noite em casa, e aí vai resolver um monte de coisa, e aí é filho, e aí é o telefone que toca da empresa, e aí é mensagem, e aí é não sei o que. São muitas distrações. Então aprenda a criar uma bolha pro teu relacionamento, sabe? Pra você se blindar ali, pra vocês se blindarem, pra vocês terem um momento que são só de vocês. Porque senão daqui a 5, 10 anos você vai olhar pra pessoa que tá do teu lado e você não vai saber quem é ela. Você não vai saber do que ela gosta, né? Tem casais que estão há 20 anos casados e não sabem. Transam do mesmo jeito desde o início. Nada mudou, sabe? E muitas vezes um ali tá insatisfeito. Falem sobre isso. A pessoa mais interessada em saber o que te faz feliz precisa ser o seu parceiro. Então, se sinta confortável para dizer isso. E se você não se sente confortável para falar o que você sente com o teu parceiro, algum problema tem aí. Essa relação não tá saudável. Entende? Então, aprendam a trabalhar essas crenças disfuncionais, sabe? Aprendam a trabalhar o comportamento da Cinderela, sabe? Que fica ali esperando o príncipe encantado aparecer pra calçar teu sapatinho. Você precisa assumir as rédeas da tua vida sexual também. A responsabilidade da tua vida sexual é sua. E se ela não está satisfatória, procure uma maneira de deixar satisfatória. Você conhece seu corpo? Você já se tocou? Tem mulheres que não conhecem a anatomia delas, né? Porque os homens é mais fácil, tá tudo ali pra fora, é tudo bem mais fácil. Mas mulher não. Mulher precisa se tocar, precisa saber como ela funciona, qual que é a anatomia dela. Aprendam sobre isso, aprenda a tocar em você e saber onde você sente prazer, pra você saber dizer pro outro, né? Porque muitas vezes a gente quer que o homem dê isso pra gente, mas você sabe se dá prazer? Você sabe aonde você toca que você sente prazer? Essas coisas são importantes. E as mulheres, por que eu achei importante trazer isso pra uma live, trazer isso pra conversar com o pessoal que me segue aqui? Justamente porque eu vejo isso aparecendo no consultório com muita frequência e eu tenho visto cada vez mais chegarem perguntas desse tipo na minha caixinha de perguntas, no meu direct. Então eu quero que vocês entendam, vocês podem sim ter uma vida sexual satisfatória e não tem nenhum problema nisso.
Agora, não dá pra achar que eu vou virar uma chave e eu vou virar uma máquina de fazer sexo. Eu preciso ter uma rotina que favoreça isso. Então, às vezes, botar as crianças para dormir mais cedo, organizar essa rotina, tirar um final de semana para ficar junto, para se reconectar, é muito importante. Você não vai chegar em casa com a cabeça cheia de trabalho, virar uma chave e tá pronta, sabe? Então, precisa disso. E converse com o teu parceiro sobre o que é necessário para que você aumente isso também. Para ele te ajudar. Olha, amor, para eu conseguir melhorar isso, eu preciso que você chegue em casa e me ajude com as crianças. Eu preciso que você chegue em casa e seja parceiro comigo nas coisas que eu tenho para fazer. Me ajude a organizar tudo que precisa aqui pra gente ter mais tempo, né? Eu escutei uma sexóloga falando sobre isso e eu achei muito bacana. Ela falou que tem uma coisa que a gente aprende com os amantes, que é o seguinte: o amante, ele não sabe se ele encontra com o amante ali na infidelidade, ele não sabe se ele vai conseguir encontrar amanhã ou se ele vai encontrar outra vez. Então o que ele faz? Ele aproveita o momento, sem distrações. E às vezes a gente que é casado não faz isso. A gente não aproveita o momento sem distrações. A gente sempre vai deixando pra depois. A gente sempre vai deixando pra depois. Sempre vai deixar, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã a gente conversa, amanhã a gente fica perto. E aí, nesse amanhã, passam-se anos. E daqui a pouco você nem conhece mais quem é que tá do seu lado. Então, uma vida sexual ativa e feliz e saudável exige da gente autoconhecimento, exige da gente uma autoestima adequada, né? Que a gente consiga se ver de maneira adequada, se conceituar de maneira adequada, saber quem a gente é. Quanto mais empoderada eu tô, maior a minha facilidade de deixar rolar, né? Com tranquilidade. Quanto menos segura eu tô de mim mesma, mais eu vou arrumar empecilhos para isso acontecer. Mais ligada, com mais pensamentos disfuncionais eu vou estar e automaticamente mais distrações eu vou ter também. Então, lide com isso, aprenda o que é importante para você. Aprenda como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona. Invista no teu autoconhecimento. Veja o que é importante para você. Converse com o teu parceiro sobre isso. Né? Não deixe de conversar, a sexualidade é muito importante na relação. Falem sobre isso. Né? Vocês têm uma dificuldade de falar de sexo no relacionamento, você fala disso, o que é importante, o que você gosta, o que você não gosta, fala. Né? Então é importante demais isso, tá? E entendam, muitas vezes isso tudo tá baseado naquelas crenças disfuncionais lá de quando a gente era criança e adolescente, né? Não encosta, não faz, fecha a perna, isso não pode, é sujo, é ruim. Então aprenda de onde vem isso, aprenda a identificar esses pensamentos e a modificar seu comportamento. Aprenda a ser mais ativa, menos preguiçosa também, né? Tem uma mulherada preguiçosa também, que é só Jesus na causa, né? A galera não quer saber, quer ficar ali igual a Cinderela esperando o príncipe chegar. Chega no príncipe, galera, vai ser bom pra você. Na hora, às vezes você tá cansadinho, mas depois vai compensar, vai valer a pena, né? Então, assim, seja mais ativa, tenha as rédeas da tua vida sexual, isso é muito importante, tá bom, meninas? Era isso que eu queria deixar pra vocês nessa noite, live rápida, mas eu acho que é muito produtiva e muito importante pra gente levar pra nossa vida, porque essa é uma das maiores queixas. Tá com dificuldade? Procura um psicólogo que saiba tratar isso, né? Que entenda o que está acontecendo aí no teu relacionamento, que te ajude a identificar os problemas, que te ajude a manejar o que está ruim, que te ajude a manejar essas crenças disfuncionais sobre sexualidade, tá? Faça isso. Tem algum problema hormonal? Porque às vezes o relacionamento tá bom, vocês estão tendo tempo de qualidade juntos, a rotina tá legal, mas mesmo assim a minha libido tá baixa. Então avalia isso, não é uma questão hormonal. Seus exames estão em dia, né? Geralmente a gente cuida de todo mundo. Já chegou várias vezes aqui, mulher que os filhos estão com a caderneta de vacina completa, as idas ao pediatra e ao dentista perfeita, mas e os seus exames? Muitas vezes não faz, né? Então é muito importante. É natural que com o passar dos anos a nossa libido vai reduzindo, né? Por quê? Por conta da baixa dos hormônios sexuais. Isso é natural. Então é muito importante que a gente sempre vá ao médico para fazer as nossas avaliações, para ver como é que estão as nossas taxas hormonais, se for necessário fazer reposição, enfim. Isso tudo é muito importante,
tá? Tô passando por um processo onde eu tô me sentindo triste, muito cansada, muito fadigada, não tem motivo pra isso e tá acontecendo isso com muita frequência, tô me sentindo muito triste, tô me sentindo muito isolada, não tô com vontade de conversar com ninguém, não tô com vontade de ter relação sexual. Pode estar ligado a uma depressão também. Eu sou muito cravadinho, tem que ser tudo no horário, né? Tem uma galera que é assim, tem que ter hora. Então, se passou daquela hora ali, eu nem quero mais, que amanhã eu tenho que acordar cedo, não sei o quê. Geralmente, a gente não deixa acontecer. E sexo acontece dessa maneira. Ele acontece, é natural, né? Ele é consequência de uma relação próxima, do carinho, do afeto, da proximidade, tá? O que acontece? Quando a gente inicia um relacionamento, geralmente a gente está apaixonado. E é natural que quando a gente está apaixonado, a gente abre mão de muita coisa para estar com a pessoa. Depois que isso passa, a gente desenvolve uma afetividade, tá? É quase que um sentimento de irmão, sabe? De amigo por aquela pessoa. Só que o que acontece? Isso não é nada erótico, né? Não é nada erótico você ter vontade de transar com seu amigo, né? Então, o que acontece? É natural que o desejo ele vai baixar. Então, é muito importante que vocês saibam ativar essas zonas cerebrais do prazer, que eu já falei aqui 1000 vezes sobre isso, né? O que é isso? É justamente essa bolha que eu falo com vocês, de montar essa forma de blindar o relacionamento para vocês estarem um pro outro ali, né? Para gastar tempo de qualidade ali juntos, justamente para que a relação sexual seja de qualidade, para que vocês consigam viver isso de forma plena, como era lá no início do relacionamento, para ativar o erótico novamente dentro da relação, tá? Então é muito importante você saber identificar essas coisas. A tua autoestima tem uma ligação direta com isso. Então, se você tá sentindo que a tua autoestima tá baixa, tá com dificuldade às vezes tem mulheres que têm dificuldade de trocar de roupa na frente do marido, de ficar pelada, enfim. Isso tudo são dificuldades que as mulheres passam e que muitas vezes não tratam. Então, trate isso. É importante que você tenha uma vida sexual feliz, ativa, e isso é saudável para você, é saudável para o teu relacionamento. Tenho certeza que teu parceiro também vai ficar muito feliz com isso. Então, saia dessa postura de vitimização e de aceitação de é normal a mulher não gostar de sexo, é normal a mulher não ter uma vida sexual prazerosa, é normal a mulher fingir orgasmo. Não é normal, tá? É normal a gente ser feliz sexualmente, a gente ser livre sexualmente, a gente conseguir viver uma vida sexual plena e feliz. Então, invistam nisso, conversem sobre isso. É um processo, mas quando a gente consegue conversar sobre isso e deixar claro para o outro o que é importante para mim, a tendência é que com o passar dos anos isso fique cada vez melhor, né? Então, conversem sobre isso, tenham clareza sobre o que é importante para vocês, que eu tenho certeza que essa libido aí vai lá em cima. Mas para isso o relacionamento precisa estar funcionando de uma maneira que seja agradável para vocês dois. Ok, meus amores? Dúvidas, perguntas? Temos? Procurem ajuda. É muito importante que a gente saiba procurar ajuda quando necessário. Então, é o que eu digo, né? Às vezes nem é nada. Às vezes você não tem nenhuma alteração hormonal, às vezes é só preguiça mesmo, você tá precisando se esforçar um pouquinho mais, deixar a preguiça de lado, ativar aí as zonas de prazer do cérebro, enfim. Pode ser só isso. Mas, na dúvida, procure ajuda, porque pode facilitar e muito a sua vida. Ok, meus amores? Vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente tem mais live, tá bom? Tô estudando um novo horário de live pra gente fazer, porque sexta-feira à noite tá bem ruim. Vou ver se a gente consegue um outro horário, talvez ao meio-dia. O que vocês acham? De fazer uma live do horário do almoço, num dia da semana? Pode ser num sábado ou num domingo, não sei. Tô pensando nisso. Ou dia de semana mesmo, vamos ver. Dependendo, eu coloco uma enquete lá pra gente votar nos stories. Tá bom, meus amores? Beijo pra vocês, até a próxima.